Começando mais um podcast diferente. Você está vendo que o ambiente é diferente, a disposição é diferente. E estou aqui em Santa Rita do Sapucaí, vim passar o final de ano aqui, a semaninha entre o Natal e o Ano Novo. Temos visitantes aqui hoje no podcast, alguns visitantes diferentes aqui no podcast. E para começar, por esses dois que estão aqui, queria muito ter gravado esse podcast antes com eles, mas sempre acontece alguma coisa e não dá pra gente conversar direito. Como eu fiquei mais tempo aqui em Santa Rita hoje, essa vez deu, que são o Pedro e a Tayla. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, pessoal, beleza? E aí, gente, tudo bem? Tem a Lucimara, que vocês não estão vendo, que ela não quer que vocês vejam, mas ela está aqui, logo aqui. Tem a Isabel, que está aqui no meu colo, que falou que vai ficar bem quietinha para poder participar do podcast com a gente. Olha quem está aqui, ó. A Bebel vai ficar aqui no meu colo. E a ideia de fazer esse podcast hoje é... O Pedro e a Tayla são parentes nossos e eu tenho acompanhado a carreira, a trajetória deles no ecossistema de startups há algum tempo. Comecei a namorar com a Lucimara em 2012 e já ouço falar da Tayla e do Pedro desde lá. Claro que num contexto diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória deles ao longo desses anos aqui. E hoje o Pedro e a Tayla, eles são empresários e empreendedores. Por que eu falo isso? Porque demorou um pouco para eu entender que não precisa ser uma coisa para ser outra. Eu posso ser empresário e não ser empreendedor, e eu posso ser empreendedor e não ser empresário. Não sei o que vocês pensam sobre isso aí, depois vou querer ouvir vocês sobre isso também. E eu convidei o Pedro e a Tayla porque eles hoje têm uma empresa que já passou, na minha visão, da fase mais crítica. E conversando com a Tayla e com o Pedro ontem no churrasco aqui, entendendo o momento que a Novigo está, eu fiquei assim realmente impressionado com a evolução da empresa nos últimos 2 anos. Assim, o momento de vida que vocês estão passando, acompanhei o início, mas enfim, para não dar muito mais spoiler, Pedro, tá, obrigado por agora quase 10 horas da noite, vocês cansados, amanhã é uma segunda-feira para vocês trabalharem, toparem gravar esse podcast de última hora, super improvisado, para a gente poder não perder essa oportunidade, porque eu acho que vai ser riquíssimo para quem está ouvindo, para quem está acompanhando. Tem o Carlão aqui atrás, que eu não lembrava que ele estava aqui, agora que eu olhei, que eu vi que o Carlão está aqui ainda. O Carlão, pai da Tayla, está aqui com a gente, e um grande patrocinador disso tudo que a gente vai falar aqui. Carlão, chega mais, cara. Puxa a cadeira, vem pra cá, perto da gente. Fica aqui do lado da Tayla, precisa aparecer aqui também. O Carlos é o pai da Tayla e acho importantíssimo ele estar aqui também. E aí, pessoal, tudo bem porque com vocês? Qual a importância do pai e da família para um empreendimento dar certo. Então, boa noite para vocês. Quero que vocês se apresentem um pouquinho, falem um pouquinho de vocês. Depois a gente entra lá no Novigo, mas deixa o pessoal conhecer um pouco de vocês três aí. Começar pelo pai, né? E aí, Carlão? Então, pessoal, a gente como pai, né, exerce um papel, a gente fica mais de olheiro, né, no desenvolvimento dos filhos, fica acompanhando. Na verdade, a gente acompanhou desde o nascimento, tanto da filha como da empresa, né? É verdade. E acaba que a gente... A expectativa da gente é ver a coisa crescer, né? E a gente acaba dando uns conselhos, né? Que tá dentro da gente, ajudando, viajando junto, né? Às vezes, fazendo alguma coisa fora de hora, que sempre precisa. E, né? Eu também, a minha firma, trabalho com transporte, trabalho com comércio. E dentro a Tayla foi, como diz, ela nasceu no ambiente de uma pessoa que... Sou eu que tenho um comércio, meus pais já vieram do comércio. A minha esposa é gerente comercial de uma indústria também, gerente geral, ela também tem toda uma vivência, eu tenho toda a minha vivência, então tudo que a gente pode passar, canalizar para ela, eu acho que ela está muito bem preparada para o que está vindo. E você vem desse momento de empreender também há muito tempo, né, cara? Quando eu comecei a namorar com a Lucimara, a primeira coisa que ela me falou foi da história da família dela, até porque você já conhece um pouco da minha história, sabe que eu quebrei, então é uma história muito marcante na minha vida. E quando eu conheci a Lu, eu conheci justamente nessa época, na pior época depois de ter quebrado, e conheci um pouco da história da família dela, de onde que eles vieram e onde eles chegaram.
e que o empreendedorismo faz parte da família desde sempre, né? Só que são gerações diferentes de empreendedores, né? E vocês? Fala um pouco de vocês aí. Bom, sou de Santa Rita, nascida, crescida aqui. Me formei no Inatel, no Instituto Nacional de Telecomunicações. Mega escola, né? Uma mega universidade. Isso, bem conceituada. Então, me formei em Engenharia de Telecomunicações em 2016. E tudo começou em 2015, toda a história da Novigo, quando a gente começou os projetos. E aí, de lá, antes disso, a gente eu fiz junto com o Pedro intercâmbio na Alemanha. Sim. Então, até pouco tempo atrás, nós éramos os únicos duplo diplomados do Inatel. A gente tem um diploma aqui também em Tecnologia da Informação e Comunicação lá na... Vocês ficaram quanto tempo? Um ano lá? Um ano. Um ano. Então, a gente fez aquele programa Sanduíche. Eu lembro. E aí a gente fez 15 matérias, deu tudo certo, alemão, inglês. E vocês foram pra lá sem falar alemão, né? Sem falar nada. Quando apareceu a oportunidade de intercâmbio, a gente viu os países que tinha, falou assim, o inglês a gente já dominava bem, a gente falou assim, vamos para um país que vai ter um desafio a mais. O desafio a mais era a língua alemã. E a cultura. Que desafio. E a cultura, né? Que é bem diferente a nossa cultura aqui, né? Legal. E você, Pedro? Fala um pouquinho pra galera te conhecer aí. A minha família é de Montes Claros, mas eu sou daqui de Santa Rita. Sou filho de professor. A minha mãe é formada em sistema de informação, então minha família é bem de tecnologia, assim. A sua mãe é de Montes Claros? Minha mãe e meu pai são de Montes Claros. Legal. Vieram pra cá, meu pai, desde que formou, ele continuou dando aula no Inatel, aposentou faz pouco tempo, inclusive foi professor nosso de duas matérias lá. Legal, não sabia que ele dava aula lá. Inclusive, Montes Claros também é um mega polo de universidade, né? E conheço muitas pessoas que estudam lá, também tem uma cultura. Eu separei algumas perguntas aqui para fazer, depois eu vou recorrer a elas, a gente já abordou alguns temas, mas queria começar pela Novigo, porque eu conheci a Novigo é a empresa deles, só que o interessante, e eu também quero entender um pouco de vocês, como vocês acham que isso funciona hoje, que não é que a empresa deu origem ao produto, que era o old school, né? Então a nossa geração fazia isso, né? A nossa geração ela abre uma empresa e aí ela começa a criar os produtos que vão ser comercializados por aquela empresa. Então eu abro uma empresa de transporte, eu abro uma padaria, eu abro uma loja de materiais de construção, eu abro um site de plantas carnívoras e aí eu vou determinar quais são os produtos que eu vou trabalhar lá dentro. Mas o caso da Novigo não foi isso, né? O produto deu origem à empresa, não foi? Perfeito. Conta um pouco da história aí pra gente. Como é? O que é a Novigo? Como é que ela nasceu? Bom, acho que começou lá em 2011, quando a gente começou a namorar, né? Logo que a gente entrou nessa instituição, Inatel, a gente se conheceu e desde então a gente começou a fazer todas as matérias, todas as disciplinas junto lá. E o intercâmbio foi parte dessa experiência. Quando a gente foi para fora do Brasil, era num contexto de diferentes culturas num determinado local. A gente ficava num hostel onde morava pessoas de 15 países diferentes. Caramba! Então você entrava na cozinha lá, era Babel, cada um falando sua língua, era indiano, era chinês, era italiano, era francês. E eu acho que ali fez um rebuliço na cabeça da gente, cara. A gente começou a entender como que as coisas aconteciam em cada país, como que o mindset era diferente, como que esse choque cultural proporcionou uma bagunça na cabeça da gente, né? A vontade de empreender não existia dessa forma antes de vocês irem? Não, com certeza não. E eu acho que conhecer um pouco dos locais e ver como que estava acelerado o desenvolvimento em alguns outros países, como que as coisas estavam surgindo, como que estava mudando, a tecnologia estava mudando a sociedade como um todo. A gente falou assim, nossa, eu acho que dá para levar umas coisas dessas para o Brasil e vai ser bem proveitoso lá. E logo que a gente chegou, terminando o curso ali, a gente chega naquela parte do curso que a gente tem que fazer estágio, né? Então, o último ano da faculdade, então a ideia que os professores passam para você, que a instituição passa para você, entra numa empresa grande para você fazer o estágio, depois você ser contratado, sabe? A gente vê que o curso todo é muito voltado para isso, para você ser contratado por uma empresa. Então não tem muito esse incentivo empreendedor. O que na verdade conversa muito com o nosso modelo de educação, né? Perfeito, exatamente. Então a gente é treinado desde cedo
para arrumar um bom emprego, né? Eu sou de Brasília, muitos conhecem, na verdade sou de São Paulo, mas agora já há alguns anos moro em Brasília, e Brasília tem essa cultura do concurso, né? Do concurso. Então nós fazemos parte de uma cultura de que o sucesso vem de passar um bom concurso, né? Então tem toda a razão, né? Estabilidade, né? Todo aquele contexto. E era bem esse mindset que a gente tinha até então. A Thalia foi fazer estágio numa empresa grande lá de São Paulo, a Promon Logicários. Eu estava trabalhando na Rede Globo, era Barueri, São Paulo, né? Olha o empregão, né? E a gente já estava assim com a carta de efetivação na mão para a gente começar a Eu trabalhar. lembro disso. E aí a gente já tinha apresentado numa feira de tecnologia, a FETinha, Feira de Tecnologia Isso em do 2015, Inatel, em né? 2015, um projeto de controle de acesso com pulseiras RFID. E aí o pessoal de um carnaval super grande aqui da cidade, o Bloco do Urso, quem não conhecia, dá uma pesquisada, é um carnaval gigantesco, resolveu testar essa solução, né? E ligaram pra gente. A gente chamou eles para conhecer o projeto lá na FETIM e eles foram, então foi muito bacana. Os donos foram lá ver, e esse era um projeto de faculdade, era um projeto mesmo. Era um protótipo, Era um né? protótipo. Era um protótipo, É né? isso mesmo. Eu acho que nem MVP a gente era. não pode nem considerar um mini produto Que é o viável. Smart Brace, né? Isso, era um Então- controle de acesso para funcionários até. Olha só, a gente engatou no papo aqui, eu vou voltar 2 passos para você poder acompanhar aí. Bloco do urso. Então, para vocês terem um pouco de dimensão do cliente que eles começaram pegando. Depois eu quero voltar para entender um pouco como foi para o Carlão, pai, que estava com você, que teve todo o investimento para te levar para fora. Não é barato, a gente sabe que não é barato, porque eu também estudo fora, e não tanto quanto você, não fiquei 1 ano, fiquei 1 mês, a gente sabe como isso foi de dureza. Então, como foi para a família, com todo esse investimento, de repente você empregada, porque certamente o nosso modelo de pais é arrumar um bom emprego, e aí vira a filha, depois de voltar e falar, não, eu não quero arrumar um bom emprego, eu quero abrir minha própria empresa, mas a gente fala isso depois. E o primeiro cliente deles, Santa Rita do Sapucaí tem quantos habitantes hoje? 40 mil e poucos, né? 40 mil habitantes. 40 mil. O Bloco do Urso, quantas pessoas ele traz para o evento? O evento tem 25 mil, 22 mil pessoas por dia. E uma boa parte dessas pessoas vem de fora da cidade, A né? maior parte. O Bloco do Urso, ele movimenta em pessoas mais de 50% do total de habitantes da cidade, contando que muitas delas vêm de fora. É um dos maiores carnavais do país, eu acho que deve estar entre os 10 maiores carnavais do país, sem dúvida. E não tem lugar para se hospedar na cidade. Eu não estou falando de hotel, eu estou falando de casa. As pessoas saem das casas para dar lugar para as pessoas se hospedarem. O tamanho dele, depois procura aí, Bloco do Urso. E o primeiro cliente de vocês foi o Bloco do Urso, né? Olha só o nível de coragem para poder pegar, porque se der errado, vai dar errado catastroficamente, assim, vai dar muito errado, né? Daria muito errado. Conta aí, como foi isso? E aí foi... Explica um pouco do que é Smart Brace para galera. Bom, tudo começou como Smart Brace, né? Na época a empresa ela era focada em pulseiras RFID para eventos, então a gente trabalhava com sistema de controle de acesso. E esse foi onde tudo começou, o sistema de controle de acesso para funcionários de um evento. Foi que em 2015 a gente fez o primeiro MVP com todos os funcionários do bloco, que já eram 700 pessoas por dia. Então, assim, nós desenvolvemos os leitores, construído na mão, soldado por nós. A gente estava lá durante todos os dias do carnaval, treinamos as pessoas, importamos as pulseiras. A gente não tinha nem empresa constituída nessa época, nem pensava em ter. Pegou da China. Muito menos radar. Radar, nada disso. Então, assim, foi tudo, pede ajuda daqui, contato ali, isso ajudou muito a gente. E aí, 2015 foi isso, a gente continuou a vida lá em São Paulo, trabalhando. E aí foi final de 2015, não minto, final de 2016, isso foi no final de 2016, que o bloco chega e fala assim, olha, a gente gostou tanto que a gente queria agora colocar para as 25 mil pessoas. 25 mil clientes. Então, assim, a gente saiu de um MVP para 700 pessoas para o nosso primeiro case de sucesso para 25 mil pessoas por dia. E na sequência tiveram a Moto Capital, que também é um super evento. Eu lembro que você dormia em container lá dentro Foi mesmo. para poder fazer acontecer. É, E, Carlão, como que foi com a Tayla depois de todo esse investimento? E como é que
Mas para vocês, escuta, agora eu não quero trabalhar numa grande empresa, agora eu vou empreender. Bem, eu tenho que voltar um pouco no tempo e falar de mim, né? Eu sou formado em técnica eletrônica, fiz administração de empresas, trabalhei 10 anos numa empresa e já faz 19 anos trabalhando para mim. Então, me lembro que um dos dias que eu estava levando a minha filha, a Tayla, para fazer estágio em São Paulo, eu tive uma conversa com ela, aproveitando uma viagem, a gente ia conversando e voltava. Então, um dos dias que eu fui buscá-la, estava até coincidindo no final de estágio, ela ia mudar de casa e tal, e ela perguntou: pai, o que é que eu faço? Eles querem que eu lá, mas tem empresa, e o Pedro também está querendo sair da Globo, lá, tudo com contrato de efetivação, como ele disse. Ó, filha, você tem que pensar, porque você vai ganhar tanto aqui, fecha seus custos, analisa, mas você pode esperar que menos de 2 anos você não vai ver nada de dinheiro. É isso aí. Né? Então foi uma conversa, e a gente tem todo o investimento, falo por pai, porque você deixar um filho sair, viajar ao mundo, lá perto lá no norte da Alemanha, né? Perto da Groenlândia, lá, nossa, você dá um desespero, mas você, né? Graças a Deus foi bem, estava bem estruturado lá, foi na faculdade boa, então a gente como pai, a gente fica muito apreensivo, mas no final deu tudo certo. E eles estão muito dedicados, entendeu? Então, assim, a gente sempre acompanha, ajuda o aluno que pode, né? Mas, assim, como pai, a gente tem que fortalecer, tem que ajudar mesmo, porque a gente saiu, eu já passei por isso, que o começo de qualquer empresa não é fácil, é 2 anos, 3 anos sem ver dinheiro. Aí depois que as coisas vão acontecendo, né, é como um rio, depois você vai pegando seus afluentes, o rio vai crescendo e no final a gente fica até satisfeito, né? O que está acontecendo hoje com eles. O apoio da família eu acho ele bom, é fundamental. Isso aqui é a Isabel, que já pegou no sono aqui no meu colo. Espero que vocês não estejam dormindo aí também. Então acho que ela está cansada, não é que o papo não tá legal, né? Que ela brincou o dia inteiro, não dormiu hoje. Meu pai, ele não tinha essa pegada. Meu pai, embora ele fosse também empreendeu a vida inteira, talvez o cara mais empreendedor que eu já conheci na vida, meu pai, eu não sentia nele esse apoio que você deu. Pro meu pai, eu precisava trabalhar num grande emprego, era isso. Tanto que depois que ele faleceu em 2004, em 2008 foi quando eu fui abrir a empresa. Então eu senti muita vontade de empreender depois, antes eu não sentia, porque o meu pai realmente ele tinha essa questão muito forte de arrumar um emprego. Já a minha mãe, ela tem uma pegada muito parecida com a tua. Mesmo preocupada, mesmo achando que, olha, agora, né, que é o momento que eu estou passando nesse ano agora, né, então, putz, eu vou deixar e vamos em frente. Smart Brace foi um mega MVP. Em algum momento, vocês perceberam que a empresa era maior do que o produto e que a Smart Brace deveria ser um dos produtos que a Novigo, e aí nasce Novigo, né? Quando é que começou a Smart Brace? Qual foi o primeiro ano de vocês? 2016, né? 2016, vocês estão indo para 4 anos agora de empresa, né? Na verdade, ela foi fundada em 2017. 2016 foi o MVP. Foi o teste, Foi né? o teste, mas a gente não tinha nada. Sem CNPJ, sem A gente nada. trabalhava fora, não dedicava, então... Legal. Começou mesmo quando a gente largou no final de 2016, começo de 2017. Então, aquela prova de conceito no bloco do urso, que vocês viram que ali funcionava, foi fundamental para vocês... vamos apostar nisso porque acho que tem um mercado ali, né? Foi. Depois veio o Hacktown, que é um outro mega evento aqui da cidade. Depois procurem Hacktown também. Aí veio Moto Capital, vocês sabem do que eu estou falando. Tem um vídeo da Novigo usando a Smart Brace, rodando Smart Brace dentro do Moto Capital com drone. É um vídeo incrível. E assim, tem uma galera, uma imagem emblemática. A galera na frente, eu fico até arrepiado de falar da coisa. Tem o palco da Moto Capital e um mar de pessoas assim na frente. E todas aquelas pessoas estavam usando aquela pulseira, é isso? Lá era um cartão. Lá era um Lá era um cartão. cartão. O bloco do urso usa uma pulseira, porque a gente usa tanto controle de acesso quanto pagamento. Então, só para explicar para a galera o que é o produto, o que é o serviço, as pessoas recebem uma pulseira, aquela pulseira vira sua carteira. O que você tem na sua carteira? Você tem seu documento, que identifica quem que você é, e você tem o dinheiro, que é o que você usa para você fazer o pagamento. Então, dentro do ambiente, contexto do bloco do urso, as pessoas recebem uma pulseira, em vez de receber aqueles ingressos de papel.
usa essa pulseira para entrar no evento, na hora que passa aparece a foto dela na televisão, tem uma pessoa que confere se é realmente a pessoa, isso elimina vários problemas, cambismo, falsificação de ingresso, um tanto de coisa. E ali dentro a pessoa consegue colocar dinheiro e usar dentro daquele contexto ali, recarregar com R$200 e usa para comprar o que ela quiser dentro do evento. Eu vi num evento como o Bloco Luz, em vários eventos, né? É fundamental porque você tá com muita gente e você tem que ficar. Eu sempre fico preocupado, cadê a carteira? Cadê Alguém a carteira? esbarra, você já coloca a mão no isso, bolso, né? Isso, é aquilo ali. isso. E ano passado foi muito legal que além dela poder ser usada dentro da praça de alimentação do evento, a gente ativou mais de 20 estabelecimentos da própria cidade para aceitar a pulseira como meio de pagamento. Então a pessoa ela saía do bloco, ela podia ir no supermercado pagar com a pulseira, ela podia ir na farmácia, na lanchonete, na pizzaria. Então virou todo um ecossistema onde a pulseira era o meio de pagamento principal. E Tayla, deixa eu pegar esse teu ponto aí. Quanto foi importante, quanto vocês atribuem o sucesso da Novigo ao ecossistema que você está inserida? Porque uma coisa é você, numa cidade como Santa Rita, que você conhece os donos do estabelecimentos, falar com eles e conseguir colocar isso para funcionar lá, e também ter uma cultura de inovação e de empreendedorismo na cidade que te favoreça. Porque eu acredito que em Brasília, não é de Brasília, qualquer outra cidade grande, seja muito mais difícil da gente conseguir essa entrada, né? Como é que é isso? Não, eu concordo, assim, a gente teve esse ponto, a gente passou por isso tanto no Bloco quanto no Hacktown. Foram os dois eventos que a gente tentou fazer a mesma coisa no comércio de Santa Rita. Mas o que a gente vê hoje é que a própria prefeitura, o ecossistema, todos eles juntos contribuem para a inovação. Então, assim, aqui tem cidade criativa, cidade feliz, o comércio, eles levam barracas na praça. Então, assim, são pessoas com cabeças mais abertas. Diferente. Então, isso contribuiu muito para que eles acreditassem nisso, porque foi a primeira vez que a gente rodou isso no Brasil, foi naquela época. Então, assim, ninguém conhecia, ninguém tinha ideia, a gente teve que, nós dois, em cada estabelecimento, explicar como é que é, mostrar, fazer o teste para eles entenderem. Mas, assim, eles foram muito receptivos, isso que foi muito importante. Uma coisa bacana que aconteceu no Hacktown é um evento espalhado na cidade, assim, Incrível, sabe? É animal. Eles têm quantas palestras simultâneas? Mais de 40. Palestras simultâneas espalhadas na cidade. E, poxa, vem a galera fera, vem o Gino da palestra aqui, vem a galera do Facebook, do Google, da Nubank, da Stone. E a gente ativou os estabelecimentos na cidade. Então você tinha a pulseirinha que você usava para entrar na palestra, você acabava a palestra e ia ali tomar um açaí, passava a pulseirinha para pagar o açaí. Quando acabou o evento e as pessoas foram embora da cidade, também é um evento que traz muita gente fora, os estabelecimentos vieram devolver as maquininhas e eles falaram assim, deixa lá a maquininha com a gente, cara. A gente, mas olha, por quê? que legal, você não deixa cara. lá para as pessoas continuarem pagando. Não, mas acabou o evento. Mas não pode continuar usando a pulseira como forma de pagamento. E aí aquilo ali foi mudando o mindset nosso, né? A gente começou a entender o valor que a gente agregou para eles que a gente nem sabia. Gente, a gente não precisava preocupar com troco, a gente não precisava ter máquina de cartão, porque vocês que ofereciam. A nossa venda dobrou porque era muito mais rápido. Então, assim, a gente começou a receber vários feedbacks positivos do próprio comércio da cidade. Sabe que a visão do empreendedor, né? O produto não é uma pulseira. Esse é o ponto. Uma coisa que me chamou a atenção no Hacktown foi quando eu vi acho que era um trailer, tipo um food truck que tinha lá fora, que tinha uma placa escrito cashless. E naquele momento me acendeu uma luz que eu falei, meu Deus, o produto deles não é uma pulseira. Eles estão defendendo todo um novo conceito de trabalhar sem utilizar dinheiro. Então, o que está por trás da Novigo é muito mais do que uma pulseira. Foi isso que fez, essa visão faz sentido. Foi nesse momento que quebrou, e assim, quebrou no sentido de Smart Brace se tornou um produto de um movimento muito maior do que isso, que é o movimento cashless, que é o que está embasando a proposta de valor da tua empresa e onde vocês estão olhando para frente, é isso mesmo? Perfeito, é exatamente isso. Exatamente. Foi aí que a gente decidiu realmente trocar o nome, porque já não fazia mais sentido. Assim. Aquele nome Smart Brace, a gente viu que a gente estava se limitando a um produto, e hoje, como você falou, o Smart Brace é um produto da Novigo, e a gente entendeu que
até hoje, a pulseira ou o cartão como forma de pagamento não é o fim. A gente entende que a tecnologia vai mudando. Daqui a pouco é um chip implantado na pele, é um QR Code, é o que for. Assim, a gente entende a tecnologia como um meio, né? E não como um fim. E foi aí que surgiu o nome Novigo, Now I Go, como é conhecido. Inclusive lá em Brasília, quando a gente já foi trabalhar com os cartões, já não era mais a pulseira, então as pessoas tinham um cartãozinho que recarregava e utilizava para consumir lá dentro. Já estavam com esse nome novo. Novigo. Já era Novigo. Que né, a gente já colocou dentro da Novigo toda a nossa solução, então nós nos tornamos uma empresa de serviço e não mais de produto. Vocês não vendiam pulseiras mais, né? Não, vendiam o serviço cashless. O serviço mesmo. Então, muitas das vezes personalizado de acordo com o que o cliente precisava, de algumas especificidades, então a gente atendia. Então, hoje é muito mais uma solução tanto de pagamento quanto de controle de acesso e muito mais que isso. Todo o analytics por trás, que é a nossa maior inovação que a gente traz. Informação, né? Que é a informação. Então, a gente sabe todos os locais que o participante passou, quais áreas ele entrou, que horário ele entrou, quem ele é e o que ele consome, quais são seus padrões. Então, a gente cruza esses dados e a gente começa a ter dados valiosos de perfil de público, de padrões de consumo, quais são as marcas preferidas, menos preferidas. E assim, a gente começa a estudar mesmo esse comportamento das pessoas nos locais. Quer dizer, você passa a ter acesso aos mesmos dados que um Mastercard tem. Justamente. Porque E um pouquinho mais ainda, porque o Mastercard não sabe qual é o produto final que a pessoa consumiu. Ele sabe que a pessoa gastou R$80 naquele estabelecimento. É verdade. Se você tomou um refrigerante ou tomou uma cerveja... Tomou uma cerveja, para ele é diferente. Vocês sabem. A gente sabe. E isso foi aí que a gente começou a encontrar assim, veio da ponta, né? A gente colocou a solução para rodar como sistema de cashless, mas depois a gente começou a entender que os dados de padrão de consumo eram até mais importantes do que o simples pagamento que as pessoas estavam fazendo ali. Então, por exemplo, dentro de determinado ambiente, dentro de determinado evento que a gente fez, a gente conseguiu detectar que 70% do consumo de Heineken do evento era feito por homens de faixa etária de 21 a 24 anos. Né? Você imagina o valor que essa informação tem para um stakeholder do evento, que é a Ambev que patrocina a cerveja, por exemplo. Então a gente começou a cruzar os dados de controle de acesso, de consumo, entender correlações que a gente não via antes, correlação de idade, correlação de sexo, correlação de que se a pessoa consumiu esse sanduíche, provavelmente ela vai tomar essa bebida. Então, assim, plugando a inteligência artificial na nossa solução, a gente conseguiu ter muito... Não é simplesmente mais dados, é realmente informação. Que mudança do conceito de empresa que a gente tem, né, cara? Com certeza. Que mudança, né? Porque você e eu, a gente está mais ou menos na mesma geração aí de empreendedorismo. E é a venda do produto, né? Então, o nosso cálculo é quanto eu gastei para poder fazer, quanto que eu vou vender, e o negócio acaba mais ou menos ali, né? Então, essa visão de... Não tem como agregar muito valor, né? Você tem o transporte ou uma loja de material de construção é aquilo e... Né? Tem a opção de escolha. Às vezes pegam um material mais caro, mais barato, mas é aquilo. Agora, a opção deles é infinito. De acordo com o que eles vão indo, é informação atrás de informação. Inclusive, até você não comentou, mas dá para ver, checar questão de alguns lugares, algumas coisas que o pessoal tenta, como é que fala, subtraído, né? Que acontece muito. Os lugares que evita roubo, né? Funcionário, roubo, cerca tudo no ambiente. Então é muita informação. Segurança, né, cara? Segurança. Vocês têm exemplos, né? É esse ponto, assim, a gente começou totalmente focado no mercado de eventos, né? E aí a gente foi passando o tempo, a gente começou a sentir a necessidade do mercado de lazer, que são os parques, os resorts, os próprios restaurantes, bistrôs, etc. E aí, quando a gente começou a colocar a solução dentro de um ambiente recorrente, que a solução ela é usada todos os dias, a gente começou a pegar fraude, a gente começou a pegar vários desvios por trás, que com a nossa solução a gente foi capaz de detectar. Então, isso é muito importante. Tem uma palavra que eu tenho ouvido falar muito ultimamente, chamada exaptação, uma palavra até estranha, mas é a palavra que explica algumas coisas, por exemplo, o que aconteceu com os dinossauros, né? Eles começaram a desenvolver pena, assim, pelo menos a ciência, uma boa parte da ciência acredita que a evolução dos dinossauros foi para os pássaros, né?
Então, que eles começaram a desenvolver pena como uma adaptação para térmica e também em relação às substâncias que estavam no ar, né? Então, para poder proteger a pele. Mas, à medida que eles começaram a desenvolver a pena para proteção térmica, eles adquiriram uma habilidade nova de voar. Então, não foi para isso que as penas vieram, mas deram para eles essa possibilidade. No mercado, a gente tem uma das maiores soluções, dos produtos de maior sucesso da história, que é o Viagra, né? O Viagra, mesma coisa, né? Ele nasceu como um remédio para controlar angina, para controlar questão de hipertensão, problema cardíaco, e quando foram fazer o teste num grupo de homens com aquele medicamento, descobriram um efeito naquele grupo de homens que ninguém nunca imaginou, e se tornou um best-seller. Então, de alguma forma, vocês também têm isso, né? Porque não nasceu pelo menos eu não vejo a Smart Brace nascendo com toda essa... Mas em algum momento, nossa, eu consigo pegar o recorrente, né? Eu entrei no site de vocês, está lá o nome, o recorrente. Então, eu comecei com o Bloco do Urso, 25 mil pessoas, mas agora eu estou entendendo que eu tenho um mercado muito menor em relação que é a cauda longa, né? Um mercado muito menor em relação à quantidade, mas que me dá uma previsibilidade muito grande. E, Carlão, como é que a gente vai conseguir competir nesse mercado com esse perfil de empreendedores? Primeiro, é uma competição, há espaço para a velha guarda, que ainda olha produto como a gente olha, competir com isso. Como é que você enxerga isso, cara? Falar a verdade, para mim, no meu ramo, eu já pensei em várias coisas, entendeu? Por exemplo, transportar café. Café não tem origem, né? Evita roubo. Você pode jogar um RFID lá dentro da sacaria, entendeu? Ou alguma coisa... Agora, no material de construção é difícil. Não tem como você competir, não tem o que você fazer. Né? Agora, eu vejo assim, eles um aliado, como talvez uma forma de pagamento, entendeu? Se tivesse como ser feito o pagamento via, né, cartão ou pulseira, ou fazer talvez um financiamento junto com algum banco, e é uma forma fácil, né? O legal que eu tive falar é que você olha para a nova geração de empreendedores buscando oportunidades, né? Então, como essa nova geração que está olhando informações, que está olhando o mercado de outro jeito, pode contribuir para o meu negócio, né? Então, quando você fala colocar um RFID no saco de café, isso é muito emblemático, cara. Porque o saco de café é uma coisa muito antiga. Não tem origem, né? Na nossa região tem muito café, quem não sabe, aqui é agropecuária e café é muito forte. Mas eu vejo que é um mindset diferenciado, não é olha um como mindset, uma ameaça exatamente. E olha como oportunidade. É do Carlão isso, não é olhando para... Tanto que na pergunta ele nem foi para a concorrência, ele foi direto. Eu olho para eles como é que eles podem trazer. Tem gente que tem mentalidade de abundância e tem gente que tem mentalidade de escassez. É justamente isso. Mas uma das coisas que a gente aprendeu, e eu acho que até por conta do nosso primeiro projeto ter sido o Bloco do Urso, que eles chegaram e desenharam a solução pra gente. Assim, o que seria o ideal para mim? O ideal é o seguinte, as pessoas entram para trabalhar lá, tem 700 pessoas, bar, segurança, bilheteria, faxina e diversas áreas lá. O pessoal tem que ficar fazendo chamada, gritando, um cara some lá no meio do evento, põe abadá. Então, para mim, o que seria ideal? A pessoa tem uma pulseira, ela passa para entrar, aparece a foto lá, a gente sabe que ela está lá dentro, a gente sabe quanto tempo ela trabalhou, a gente poderia colocar quanto que ela ganha por hora, o sistema já calcula quantas horas ela trabalhou, já calcula. Eles desenharam o sistema pra gente e a gente levou isso pra vida. Hoje, toda vez que a gente vai desenvolver uma funcionalidade nova, a gente vai lá na ponta, a gente escuta, a gente faz o cara desenhar com a gente vê o que é viável, a gente vê o que não é viável e a gente desenvolve. A gente não sai mais fazendo um produto e querendo fazer que o cliente final engula aquele produto. Essa é uma grande mudança de uma geração para outra. Exatamente. Porque a nossa geração, ela desenvolveu o produto sozinha e depois você usava o marketing para convencer o cliente de que aquele teu produto era bom. Isso não funciona mais. Não funciona mais. Então, quando a gente vê uma cidade com mais de 200 empresas, a gente também esbarra nisso. A gente sente também essa mudança de gerações
de nós como startup trazendo, né, uma pegada diferente e as empresas com mais tempo no mercado, consolidadas, vindo aprender com a gente, porque realmente são modos A totalmente forma diferentes. de trabalhar produto é outra. É, Hoje, quem é o seu concorrente hoje? E quem vai ser seu concorrente nos próximos 10 anos? Olha, quando a gente iniciou o trabalho pensando em cashless, controle de acesso, a gente entendia que as tiqueteiras eram nossos concorrentes, porque a tiqueteira, o cara compra o ingresso e ela tem um aplicativo que faz o controle de acesso também. Um Simpla, por exemplo. A Simpla era uma concorrente, Blue Ticket era uma concorrente. Eventbrite, Eventbrite. era o que a gente pensava no início, Que é né? mineira, inclusive, também, né? A Simpla é de BH. Sim. E eu acho que Eventbrite não, é de fora, né? Eventbrite É de fora. É de fora. É a maior do mundo, se eu não me engano. É a maior do mundo. De venda de Eu ingressos. acho que é de fora, não sei. E aí quando a gente expandiu para cashless, aí no Brasil tinha uma NetPDV, tinha uma Interitix que era francesa vindo de fora, e aí parece que as tiqueteiras não eram mais concorrentes porque a gente agregava coisas junto. Então assim, a gente foi vendo que à medida que a gente foi dando alguns passos, o conceito de concorrente foi mudando. Hoje a gente esbarra com vários sistemas de cashless que estão nascendo cada dia, aparece um diferente. E daqui 10 anos, quem vai ser os concorrentes nossos, a gente acredita que os tradicionais bancos aí. A gente entende que a gente vai ser uma fintech, a gente já está nesse caminho, né? A gente tem uma visão a longo prazo hoje que as pessoas olham nossa trajetória, não conseguem entender para onde a gente está indo, mas a gente sabe onde quer chegar. E a gente entende que a relação pessoa-dinheiro tem que mudar. E ela já está mudando assim muito rápido. Tem que ser totalmente... Hoje, a palavra da vez é desburocratizar as coisas, né? Então, a gente entende que hoje a relação pessoa-dinheiro, pessoa-instituição financeira ainda é muito burocrática e tem muito espaço para crescimento. A Nubank aproveitou muito bem isso, outras fintechs estão aproveitando, e a gente entende que ainda existe o bolo é muito grande para comer sozinho, né? Então, existe muita oportunidade ainda, justamente nessa cauda onde normalmente as pessoas não olham. E essa é a visão das startups, por isso que eu quis trazer esse bate-papo também, para poder ouvir direto de uma startup que está vivendo isso. 2 pessoas se reúnem hoje e têm no seu mapa estratégico, nos próximos 10 anos, disputar com os grandes bancos. Não é que você vai disputar com uma outra empresa de uma outra cidade vizinha que também faz controle de acesso. A visão de futuro de uma startup hoje, e ninguém olha para isso e fala que é impossível, muito pelo contrário, os bancos sabem que é possível e estão preocupados com isso, se não estão, deveriam estar. 2 pessoas hoje se reúnem e falam, não, o nosso concorrente daqui a 10 anos são os grandes bancos. Esse é o mercado que nós estamos vivendo. Então, quando a gente fala de VUCA, sabe essas palavras da moda, VUCA, ágil, e, enfim, isso é o VUCA. Aqui, o que a gente está ouvindo agora é o VUCA. 2 pessoas se reúnem e falam, olha, hoje a gente tem uma empresa, ela está crescendo e no ritmo que ela está, daqui a 10 anos a gente vai começar a incomodar grandes bancos. Como é que está a Novigo hoje e do que vocês estão precisando hoje? Qual é a realidade de vocês hoje aqui? Bom, falar de realidade, assim, a empresa hoje, a gente já tem agora mais pessoas, começou nós 2, a gente fazia tudo. Então, assim, nossa, corrido, loucura. Mas agora a gente já tem pessoas na área comercial, vendedores, pessoas para marketing, desenvolvedores. Vocês então, empregam quantas operação. pessoas? Hoje nós estamos numa equipe com 9 pessoas. Já empregam 9 pessoas. Isso. Vocês mais 7? Nós 2 mais 7. Vocês mais Nós 7. dois Diretamente, né? Diretamente, é verdade. Quando a gente trabalha em eventos, da parte de operação é verdade. muito É maior. muito né? maior, É verdade. a gente contrata as pessoas, né, no caso por serviço, ali por prestação de serviço, mas direto já na empresa, nós somos em 9 no total, já para a entrada de mais 2 agora no começo do ano, então já vai crescer aí mais um pouquinho. E isso ajudou muito a gente a estruturar processos, a gente criar os modelos de como é que a gente ia atuar no mercado, de como é que ia ser todo o desenrolar da solução. Então ajudou muito. A equipe hoje ela é muito forte, muito coesa. Então está ajudando muito. Foi uma das coisas que a gente aprendeu nos processos de aceleração, né? Isso. Conta um pouquinho inovativo, BDMG. Isso é bom. Desde o início a gente participou de vários processos, porque eu e o Pedro, ambos engenheiros. Então, assim, e a parte de negócio, né? E a parte de Relacionamento. tudo. Nossa!
A gente teve que aprender do zero. Então, assim, sempre foi um foco muito grande nós participarmos de processos de aceleração, mentorias, etc. Então, tudo em 2017 mesmo, que foi o primeiro ano da empresa, a gente já participou da Inovativa Brasil, que ajudou muito. Já começou abrindo muito nossa mente com relação ao investimento, ao que a empresa precisa, quais são as deficiências. Então, a gente já começou a olhar todo esse caminho. Depois disso, 2018, a gente participou do Big Bets, que foi muito mais networking, focado em networking. A gente conheceu aí os grandes empreendedores. João Kepler, não foi? Isso, do João Kepler foi da Inovativa. Inovativa. Tanto é Vocês que... ganharam, né? Nós somos Eu finalistas. lembro que o Calão veio buscar no aeroporto, feliz da vida, me contando a história. Eu falei, não é possível, cara. Lembra disso? A gente ganhou um prêmio até do Facebook e tal, então foi muito bacana. E assim, nessa época a gente nem pensava em investimento, era o primeiro ano da Novigo, e assim, a gente tinha 2 clientes. Nessa primeira no primeiro pitch que eu fiz ali para investidor, o João Kepler, ele já levantou e falou que queria investir. Então pra gente já foi um baque, porque a gente já nem sabia, a gente nem pensava nisso na época, né? E aí, em 2018, a gente começou no Big Bets, que é de um ex-diretor Endeavor, que criou todo um núcleo de empreendedorismo, um centro de empreendedorismo para ensinar pessoas de impacto. Então, nós somos os únicos daqui da região que fomos selecionados para ir. Que legal. Era muito interessante, você sentava assim cara a cara, eles têm um network muito forte. Teve um dia lá que o CEO da Crédito estava lá sentado batendo papo com a gente, assim, daqui a pouco... Da Nubank, da Doutor Consulta, a gente Sim. conseguiu ter conversa com todos ali, foi muito bacana. E aí a gente, nossa, aquilo lá foi um mind blow pra gente, porque a gente, assim, que a Natália falou, 2 engenheiros focados em tecnologia. Quando vem as pessoas que têm a mentalidade que esse pessoal tinha, assim, abriu a nossa mente de um jeito absurdo. Foi um dos locais onde a gente mais aprendeu, assim, a gente é muito grato por eles, porque foi um choque, pra gente foi um choque. Eu acho que de ambas as partes, tanto deles, que são totalmente focados em negócio, quanto a gente que era focado em tecnologia. Foi um choque muito grande, mas acho que foi por isso que a gente aprendeu tanto, sabe? Inclusive, isso fala muito sobre vocês, porque humildade e... acho que é uma palavra que define muito bem vocês dois. Desde o primeiro contato que eu tive com vocês, às vezes vocês sabiam que vocês não precisavam ouvir aquilo, mas vocês ouviam. E sempre dispostos a falar. Tá? Ela sempre, quando ela me encontra, ela fala, quero conversar, quero ouvir um pouco. Então, e o Pedro junto, então a gente está sempre conversando. E essa humildade que eles têm, assim, de eu quero ouvir o que você tem a dizer, eu quero ouvir o que você pensa, eu quero aprender alguma outra coisa nova. Se eu pudesse resumir, uma das maiores causas da minha falência foi a arrogância. A arrogância de achar que eu sabia. Se eu tivesse assumido no primeiro momento que eu não sabia, eu acho que eu teria tido mais chances, assim, de não ter ferrado tanto a minha vida como eu ferrei. E olha só, olha assim, a diferença, né? Dois que estão falando que daqui a 10 anos vão disputar com os grandes bancos, ao mesmo tempo com uma humildade enorme do ponto, que bom que eu pude... Quantos pitches vocês fizeram? Pitches? É. Nossa! Ai, por baixo, mais de 20, por baixo. 20 pitches. Mais de 20, assim, por baixo. Em eventos diferentes, né? O cara não tinha que pegar, levar pra cima e levar pra baixo. Ia mesmo. Em Belo Horizonte com ela. Belo Horizonte, bate e volta, imagina, 400 quilômetros só de ida. Nossa, a gente foi nisso. Então, assim, a gente participou do Big Bets 2018, 2019, nós fomos chamados, convidados para ir para o Hubble. Foi o primeiro hub de inovação do banco BDMG com a LM Ventures. Caramba. Então, assim, já focado em fintech. Então, assim, já foi nosso primeiro passinho dentro desse ramo que a gente quer atuar. E foi muito legal a gente estar em parceria com um banco de inovação e com um fundo de investimento também. Então, assim, aprendemos muito, principalmente na parte de investimentos, de como calcular valuation, de como entender tudo. Isso foi, assim, sensacional pra gente. A gente aprendeu muito, eu posso falar que ajudou muito no nosso desenvolvimento nessa parte de funding raising e etc. Assim, foi muito bom para consolidar várias coisas burocráticas que a gente queria entender e não sabia, o banco estava lá para apoiar. Então, assim, foi muito legal a parceria, sabe? Porque os problemas foram mudando, né? Os problemas que vocês têm hoje são diferentes dos problemas que, quando a gente estava trabalhando junto lá no Inatel, que fazendo mentoria sobre planejamento estratégico,
que era o comecinho, assim, de uma... Vocês estavam meio que organizando uma incubadora ainda, né? Então agora vocês estão com problemas de contratação, de escala, de pensar em como escalar o negócio, né? Eu separei uma frase, eu ficaria com vocês pelo menos mais 6 horas aqui, sem comer e sem dormir, mas eu separei uma frase para a gente poder discutir e fechar, que é uma frase do Maurício Benvenuti, não sei se vocês leram o livro que ele lançou em 2018, que é o Audaz, as 5 competências para construir carreiras e negócios inabaláveis dos dias de hoje. E ele fala uma frase muito marcante que é: você não constrói uma empresa. Você constrói pessoas. Você constrói um time e o time constrói a empresa. O que vocês pensam disso? E como isso conversa com a Novigo? Tem uma vez que eu peguei essa frase e colei lá na empresa, assim. Apesar de não ter lido o livro, eu conheço essa frase, assim. É fenomenal, até porque se a gente contar para vocês a trajetória desse último ano, os 6 primeiros meses da empresa, a gente entende, erro nosso, que a gente estava com as pessoas erradas, assim, sabe? A gente vê que em 6 meses, nesses últimos 6 meses, a gente teve um crescimento que a gente não teve nos últimos 1 ano e 6 meses, assim, sabe? E a gente entende porque a gente conseguiu trazer as pessoas certas. Hoje a gente tem um time coeso, mas um time assim que cada um sabe exatamente o que tem que fazer, como tem que fazer, e são pessoas que realmente vestiram a camisa da empresa. A gente está vendo isso ali, a gente tem um investimento grande nessas pessoas, assim, sabe? O que a gente conseguir ajudar de capacitação, mas a gente... essa frase resume o que a gente está fazendo hoje na empresa, construindo pessoas que vão construir a empresa com a gente. E eles empreendem junto com a gente, eles opinam, a gente é totalmente transparente, a gente mostra os números, a gente fala, gente, com o dinheiro que a gente tem tanto dinheiro em caixa. Com esse dinheiro a gente sobrevive tanto tempo. Então a gente precisa atingir essas metas. Todo mundo sabe como todo a empresa está. Todo mundo, sem exceção, todo mundo sabe como a empresa está, o que a gente precisa, e que se cada um não der o seu melhor, a empresa não sobe, não cresce. Aquela reunião que é só o board da empresa, a gente faz com todo mundo. A gente mostra, olha, a gente tinha X clientes, a gente está com X agora. A gente tinha tanto em caixa, a gente está com tanto agora. A gente faturou tanto nos eventos, a gente faturou tanto com recorrente, a gente precisa crescer aqui. As pessoas, elas se sentem e elas são realmente parte da empresa. Tem um outro cara fantástico que é o Simon Sinek, não sei se vocês conhecem ele, mas também tem uma frase bem bacana dele que é todos os nossos colaboradores são pessoas e todos os nossos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, o que você falou foi fantástico. A reunião do board era feita com o board, porque na visão de uma startup, todo mundo faz parte do board, né? Quer dizer, todo mundo está no mesmo barco, você traz as pessoas para o mesmo lado da mesa, né? Uhum. Para a gente poder fechar, queria ouvir de vocês se enxerguem lá na frente, 10 anos, e depois olhem para trás e vejam 2 cenários. O primeiro cenário é: a Novigo não deu certo. 10 anos para frente, não deu certo. Qual foi o ponto que fez não dar certo? E pode ser que seja o mesmo, pode ser que não seja, então vou inverter a pergunta, mas pode ser que seja a mesma coisa. Olhem 10 anos para frente e se vejam onde vocês querem estar e lá. E nós chegamos onde nós gostaríamos de estar. O que é que a gente fez que fez acontecer isso? Por que é que deu certo? Então, primeiro, por que é que não deu certo? O que é que pode, daqui a 10 anos, fazer vocês não chegarem lá? E o que é que pode ter contribuído significativamente para daqui a 10 anos vocês estarem onde vocês querem estar? Tem uma coisa que eu acho que casa muito bem com a sua pergunta, que é startup. Se for para errar, erra rápido. Erra rápido e conserta rápido, né? Eu acho que um dos grandes empecilhos, né, uma das coisas que poderiam atrapalhar 10 anos a gente olhar para trás e falar não deu certo, é errar e tentar continuar errado, batendo a cabeça com aquilo ali. A gente tem que se cuidar sempre para tentar errar rápido e consertar rápido e falar assim, não, isso aqui não deu certo, joga isso aqui fora. Às vezes, como empreendedor, a gente entende tudo como um filho da gente e dá dó de jogar uma coisa fora. Mas, por exemplo, em determinado momento a gente entende que daqui a pouco o controle de acesso, a gente vai mexer com pagamento mesmo, assim, sabe? E o dó que dá, se olhar aquele filho que nasceu, que, poxa, tudo surgiu dali, você... É difícil, mas a gente entende que agarrar nas coisas e não querer
soltar elas... Morrer junto com elas. Morrer junto com elas. Isso poderia ser um dos pontos que faliria uma empresa. Faliria. Que falem empresas, aliás, né? E o que faz dar certo? Olha, eu acho que o que faz dar certo é um conjunto. Eu não consigo imaginar uma coisa fazer dar certo, mas sim uma união de vários pontos-chave, assim. O primeiro deles é a equipe. Eu acho que a gente sempre precisa ter equipes com o mesmo perfil nosso. Então, trazer pessoas com o mesmo mindset, pessoas que pensam igual, que tenham um perfil. A gente errou muito e a gente viu como que isso já impactou nesse começo. Então, assim, para dar certo lá, a gente tem que ter tido um time aqui apoiando muito bem, um time muito voltado para o que a gente quer, que veste a camisa. Então, assim, uma das coisas é o time. Outra coisa que imagino que seja assim, essencial é a gente pegar e ter um networking bacana, porque isso faz muita diferença em tudo, assim, ter um networking. Cultivar o networking, né? Não deixar morrer o networking. Para que a gente tome ações rápidas e tenha gente que apoie a gente e nos ajude, principalmente para enfrentar grandes coisas. Eu acho que assim, quanto mais vai crescendo, maiores são os desafios, mas a gente tendo um network bem feito, acho que ajuda a gente a crescer mais rápido e isso pode ser um dos motivos de sucesso também. Então conta o que é que vocês fizeram nesse final de ano para poder cultivar o networking de vocês, que você me contou ontem, eu achei incrível. O que vocês mandaram para os clientes de vocês? A gente veio fazer uma ação, a gente falou assim, poxa vida, a gente nunca fez nada para um cliente e tem gente que às vezes, como é evento, os clientes de evento, a gente às vezes conversa só durante o próximo do evento e depois acaba. Esfria, né? Esfria e a gente fala, poxa, a gente tá errado, a gente não pode deixar desse jeito, a gente tem que manter um contato. E aí, a gente pegou agora nesse fim de ano, a gente pegou coisas que são bem típicas da cidade, doce de leite, Copperrita, que é uma cooperativa daqui, e canudinho, fica maravilhoso. Uma canudinho parece aquela casquinha de sorvete, pra quem não conhece, que é incrível, né? Uma delícia. A combinação, não sei quem que descobriu, mas... Goiabada com queijo. Isso aí. E aí a gente pegou o canudinho e o doce de leite, nós enviamos para todos os nossos clientes. Assim, personalizado, com cartão. Com uma caixa, um cartão escrito à mão, agradecendo a oportunidade, agradecendo que foi uma experiência que ajudou a gente a crescer também. Então, assim, cada um desses eventos foi uma experiência que ajudou a evoluir. Então, a gente agradeceu e escreveu à mão uma cartinha para cada um dos nossos clientes e mandamos por correio. A gente recebeu várias, pessoal postando nas redes sociais agradecendo, mandando mensagem falando que recebeu. Lá em Brasília mesmo, o pessoal mandou. Então, assim, foi muito bacana. O pessoal, acho que eles não esperavam, mas eles sentiram que a gente não esqueceu deles, né? E é uma das coisas que a gente viu, que a gente trouxe pessoas para a empresa com o mesmo mindset da gente e isso surgiu de um cara de marketing, assim, né? Foi. Então, assim, é interessante o quanto que quando você traz pessoas, elas podem ou afundar a empresa, ou ser um zero à esquerda, ou realmente ela tá ali para fazer o negócio crescer. Quando a pessoa tem o mesmo mindset da gente, assim, é fenomenal. E ali na empresa, a gente acredita muito nesse... A gente chama de founding team mesmo esse pessoal da gente. Aqui a gente entende que a gente está renascendo cada dia. Estão entrando agora, como que é founding team? Não, esses são founding team da empresa. E por último, acho que assim, esse mindset inovador. Eu acho que para a gente ter o sucesso lá nos 10 anos atrás, esse nosso mindset inovador ele não pode ter morrido em nenhum momento ali. Não pode. Porque para a gente conseguir acompanhar esse avanço da tecnologia, acompanhar, melhorar, aprimorar, a gente precisa ter isso dentro do nosso DNA. E assim, isso é essencial. O mindset inovador a gente não pode nunca perder, né? E muito do que você falou pro Carlão, né? Que é... Você poderia ter ouvido a dica do doce de leite com canudinho e ignorado aquilo. Enquanto você estiver em um ambiente em que seus colaboradores se sintam à vontade e confortáveis para dar sugestões, ainda que seja uma sugestão que você vai falar, nossa, cara, isso não faz o menor sentido, mas que eles não se sintam constrangidos em falar isso, né? Porque muitas vezes a pessoa tem a ideia, só que ela tem tanto medo de falar aquela ideia e de ser julgada ou de ser punida, ou enfim, de ser de alguma forma condenada por uma ideia ruim, que ela simplesmente não fala. Então, que é muito o que você falou do Carlão, né? O mindset dele. A hora que ele ouviu e você falou, olha só, ele ouviu e trouxe como aliado. Então, a mesma coisa você, olha, o cara falou e ele sabia que estava um ambiente seguro para falar sobre isso. Tenho cada vez menos usado a palavra mindset, porque acho que é uma das que perdeu no meio do caminho, se fala tanto dela,
mas eu não consigo encontrar nenhuma melhor do que isso mesmo. Eu acho que o modelo de pensamento das pessoas tem que ser um modelo de, cara, todo mundo aqui está do mesmo lado da mesa, né? Então, uma decisão errada é uma decisão errada para todos nós, e uma decisão certa é uma decisão certa para todos nós. E você, velho, o que você tem para falar para a galera que vai te ver aí, que está com os filhos também saindo da faculdade agora, se é que estão fazendo, mas enfim, se estão fazendo ou se não estão fazendo é uma outra questão, e estão saindo, querendo olhar para daqui a 10 anos e competir frente a frente com as maiores empresas, não como empregados, mas trabalhando como empreendedores. O que você fala aí para essa galera? Ei, Gil, né? Gil não fica expondo a gente. O que a gente fala é o seguinte, a gente como pai, né, a gente tem que estar... E hoje já estamos, como diz, já estamos chegando quase aposentando aí. Dobrando o cargo da Boa Esperança. Mas é o seguinte, a gente se mantém bem informado, eu gosto de ver jornal, agora os filhos da gente, que a gente puder ajudar, incentivem e apoiem, né? E deixa a coisa fluir, porque eles têm que estar, como diz, não pode perder essa, igual a Tayla falou ali, esse espírito inovador, né, empreendedor, tem que estar com eles sempre. E, como diz o sargento, que é pai, tem que alguma hora puxa a orelha, que acha que está errado, que acontece também, viu, Faz gente? parte. Faz parte, olha, vamos mais devagar, põe o pé no freio, algumas coisas, algumas viagens, sabe? Tem que quer virar 24 horas, mas a gente tem que se segurar um pouco. Mas é o seguinte, a gente tem que apoiar, isso aí sem dúvida, né? E passar toda a experiência que você tem e às vezes quem mesmo nos espera que tem algum comércio, que tem alguma empresa, alguma experiência você tem, que pode passar para o seu filho e pode ter certeza que será bem usado, né? Um pouco de experiência sempre é bom, seja da esposa, de um parente, né? De um tio, né? Então sempre é bom, né, gente? Meu conselho é que vai em frente. Nessa linha dele, aquele negócio, sonhar grande, sonhar pequeno custa o mesmo tanto. Então, sonha grande, mas fica com o pé no chão. É verdade, é isso mesmo, falou tudo. Parabéns, cara. Parabéns porque eu acompanhei a tua saga, eu vi o quanto você teve lá, eu vi quantas vezes você precisou correr para lá, correr para cá e ali confiando, acreditando e que sorte ter um paizão aí. Não, eu falo de coração isso, porque assim, sem ele e minha mãe, a gente não Sem teria chance, chegado a lugar nenhum. Pena que a Alexandra não tá aqui. Pena, porque assim, os dois nos ajudaram em tudo, desde o início, em tudo. Era às vezes para colar uma placa numa máquina, minha mãe tava lá ajudando a gente na cola quente, era para trazer pulseira, ela ajudava na empresa. Era estradinha para levar estradinha para levar Os totem leitores de um eram lugar desse pro tamanho outro. antigamente, né? Colocar um calço pro leitor não cair, foi tudo. No dia seguinte trabalhando. No dia seguinte trabalhando. Minha mãe saía, né, meu pai, minha mãe saindo às vezes do trabalho tarde, indo lá pra incubadora ajudar a gente. Pedro, a mesma coisa lá. É. E o Pedro, a mesma coisa lá. Papai, a empresa era lá em casa, né? Era na garagem de casa a empresa começou. Literalmente na garagem de casa. Literalmente na garagem. Não, mas não só família, mas muita gente ajudou a gente pra gente chegar até aqui. Sim, a Qualitronics até hoje ajuda a gente com as importações, traz tudo por lá. O Pedro, que é um dos donos, ajuda a gente em muita coisa, né? Até trazer a amostra da China, ele põe na mala, traz, ajuda a gente, assim, né? O próprio bloco ajudou muito a gente a criar uma coisa que... Hoje os nossos clientes são os nossos parceiros, assim, sabe? A gente... Quantos outros clientes surgiram dos nossos clientes, né? Com certeza, muitas portas se abriram com eles, assim. Enquanto vocês continuarem com essa forma de pensar e de lidar com as pessoas e reconhecendo a importância das pessoas na jornada, talvez uma das grandes diferenças seja, olhando para trás, muitas empresas ainda olham para o cliente como a importância na chegada. Então, quanto que aquele cliente vai me render, o quanto aquele cliente já me rendeu, então acabou o negócio. E talvez uma das grandes mudanças também seja olhar o cliente no processo, na jornada, ao lado, construindo o caminho. Porque se esse cliente vai te ajudar a construir um produto de sucesso, ele tem que se sentir parte do processo o tempo todo. E se teus colaboradores vão te ajudar a chegar lá,
eles também têm que se sentir parte do processo o tempo todo. Então, mais importante do que qualquer framework, do que qualquer método, do que qualquer modelo que você está usando na parede para poder fazer as coisas, é como que você está envolvendo as pessoas que estão do teu lado nessa jornada. Porque se alguém não se sentir parte do processo ou se sentir só uma recompensa, certamente não vai te dizer o que você precisa fazer e nem te ajudar a chegar no caminho que você quer chegar. Obrigado pelo bate-papo com vocês. Tinha mais um monte de coisa pra gente falar aqui, mas a gente vai ter que gravar um segundo, um terceiro, quarto. Eu quero saber daqui a um ano como é que vai estar no Vigo. E você que está vendo aí, certamente alguns estão passando por algum momento de reinvenção. Ou quero abrir uma empresa, ou eu estou abrindo uma empresa, ou eu já abri e agora preciso saber quando chegar. Tomara que esse vídeo tenha trazido para vocês tantos insights quanto trouxe para mim, né, no meu próprio momento de vida agora. Obrigado, Tayla. Obrigado, Pedro. Obrigado, Carlão. Isabel, que está aqui no terceiro sono. Beijo para vocês. Feliz ano novo. E posta aí depois o que vocês acharam. Compartilha, curte. Manda aí o feedback. Beijo. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço.